Meio-dia em Kiev. Tá no ar o Nosso Tempo. Eu, Ekaterina Wisniewskaia, vou contar para você as principais notícias desta hora. Olá! Então, o exército russo continua atacando localidades na Ucrânia. Esta noite, Dnipro e a região foram alvo de ataques. Um dos drones atingiu um prédio residencial de vários andares. 10 pessoas ficaram feridas, entre elas um menino de 12 anos. Cerca de 10 prédios residenciais, um banco e uma creche foram danificados. Eu moro aqui, então eu e minha irmã nos revezamos. Lá também teve um barulho horrível. E aqui eu nem consigo imaginar como foi. Os vizinhos me disseram que as janelas foram todas quebradas. Tipo, todos esses prédios aqui do lado, tudo foi destruído. Horrível, tô em choque. Ele voou muito baixo. O primeiro passou baixo. Eu e meu filho estávamos sentados no corredor. O primeiro passou baixo. E esse parecia que ia bater na nossa casa. Minhas mãos tremiam tanto que eu nem conseguia tomar o remédio, porque era em comprimido. Foi muito assustador. Mas também os russos estão aterrorizando Kharkiv desde a noite, bombardeando diferentes bairros da cidade. Na véspera, atingiram o bairro industrial com um Shahed. 8 pessoas ficaram feridas lá. E de manhã cedo houve outra explosão de um drone de ataque em uma área residencial. E lá também há feridos. No total, mais de 10 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 crianças. Ouvimos o som E acento agudo, E acento agudo, E acento agudo da queda do Shahed. Um som que ia acelerando. Corremos pro corredor onde não há janelas. Protegemos as crianças com o nosso corpo. E literalmente em frações de segundo, nem deu tempo, sabe, de reagir. Só virei, assim, pra abraçar a criança. E foi isso. E de repente uma explosão, um tremor tão forte que corremos pra fora. Olhamos pro vidro, as portas, tudo que estava habitado. E vimos que nosso vizinho, tava fumando do lado dele. Bem, ligamos para ele imediatamente. O corpo dele estava um pouco danificado. Eles vieram correndo para ajudar imediatamente. Outra pessoa ficou ferida em consequência de um ataque das tropas russas na região de Sumy. Isso foi informado pela administração militar regional. No total, em um dia, o exército russo atacou 44 vezes os assentamentos da região. Lá, casas residenciais, uma torre de TV e também a infraestrutura de energia foram danificadas. Além disso, Kherson e a região também foram alvo de ataques das tropas russas. Uma pessoa morreu e outras 9 ficaram feridas. Essa informação foi divulgada pelo chefe da administração militar regional, Alexander Prokudin. As forças invasoras atacaram infraestruturas sociais essenciais, danificando 6 edifícios altos e 14 casas particulares. E na noite passada, os ocupantes russos lançaram um total de 137 drones de vários tipos contra a Ucrânia. 80 deles são Shahids. As forças de defesa antiaérea conseguiram neutralizar 122 alvos. A União Europeia busca transferir o mais rápido possível para a Ucrânia o primeiro valor do empréstimo de 90 bilhões de euros. Esse financiamento é necessário porque a Rússia representa uma ameaça para a União Europeia. Essa declaração foi feita hoje pelo ministro das Finanças da Lituânia, antes da reunião do Conselho de Economia e Finanças da União Europeia, em Bruxelas. Vamos ouvir? Claro, a Ucrânia continua sendo o principal tema. Precisamos encontrar uma solução para conceder um empréstimo de 90 bilhões. A Rússia ainda representa uma ameaça existencial para toda a Europa. E a responsabilidade recai sobre nós, como ministros das Finanças. Devemos avançar na solução do problema de apoio à Ucrânia. O financiamento para Kiev deve começar em abril, quando o país vai precisar dos recursos. E espero que uma solução seja encontrada. A OTAN implantou o sistema Patriot no leste da Turquia, para proteção contra mísseis iranianos. O Ministério da Defesa da Turquia informou sobre isso na rede social X. O órgão afirma que Ankara continuará cooperando e avaliando os acontecimentos regionais junto com os aliados da OTAN. Lembro que ontem o Irã lançou novamente um míssil balístico em direção à Turquia. Essa já é a segunda ataque contra um país aliado na última semana. E a Holanda está enviando uma fragata de defesa aérea para o leste do Mediterrâneo para ajudar a proteger os países da região contra ataques iranianos. O Gabinete de Ministros da Holanda escreveu sobre isso em uma carta à Câmara dos Deputados. E essa defesa antiaérea
vai proteger Chipre e Turquia. Esses países estão dentro do alcance do Irã ou de grupos armados ligados a esse país. Mas, além de proteger os territórios dos aliados, a missão também inclui garantir a segurança de outros navios de guerra na região. Aeronaves de caça do Reino Unido passarão a realizar o patrulhamento de todo o espaço aéreo sobre os Emirados Árabes Unidos, devido ao cenário de escalada do conflito com o Irã. Isso foi informado pelo ministro da Defesa do Reino Unido, John Healey. Ele disse que os militares britânicos já derrubaram 2 drones, um sobre a Jordânia e o segundo sobre o Bahrein. Healey também pediu que Teherã abandone suas ambições nucleares e, então, retorne agora mesmo para as negociações. Já as forças de defesa das Forças Armadas da Ucrânia na região de Donetsk serão reforçadas. Isso foi declarado pelo comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, durante uma visita à região. Ele visitou unidades militares nos trechos mais difíceis da linha de frente, analisou as particularidades das operações de combate e também discutiu o nível de suprimento das nossas unidades. Segundo Syrskyi, a característica da guerra nesta fase é que o conceito de linha de frente está se tornando difuso e, em muitos trechos, a zona de infiltração para pequenos grupos de infantaria pode chegar a mais de 10 quilômetros. 10 soldados russos, 2 veículos e 3 quadriciclos foram destruídos de uma só vez pelos paraquedistas das Forças Armadas da Ucrânia na direção de Alexandrovsk. Essa informação foi divulgada pelo Comando das Tropas de Assalto Aerotransportadas das Forças Armadas da Ucrânia, e o chefe do principal departamento operacional do Estado-Maior-General, Oleksandr Komarenko, disse em entrevista à mídia ucraniana que quase todo o território da região de Dnipropetrovsk foi liberado. Isso foi possível graças à operação ofensiva das Forças Armadas da Ucrânia na direção de Alexandrovsk. Enquanto isso, na Crimeia temporariamente ocupada, surgiram problemas com a defesa antiaérea devido às perdas sistemáticas de equipamentos antiaéreos. O comando da defesa antiaérea de Sebastopol pode ser demitido, segundo o movimento partidário Atesh. Lá foi destacado que a troca do comando ameaça uma das divisões dos ocupantes russos, responsável pela proteção do espaço aéreo sobre a península, incluindo as regiões de Sebastopol e Jankoy. E no dia 10 de março, a Ucrânia celebra o Dia do Hino Nacional, um dos principais símbolos do país, junto com a bandeira e o brasão. A canção foi apresentada publicamente pela primeira vez em Przemysl, durante a homenagem à memória de Taras Shevchenko, em 10 de março de 1865. Por ocasião do 161º aniversário, hoje foi realizada uma ação no centro de Lviv. Na Praça Rynok foi estendida uma grande bandeira azul e amarela e cantaram SHCH e Nevermela Ucrânia. Essas execuções conjuntas do hino em Lviv já se tornaram tradição e acontecem todos os anos. Procuro participar desses eventos, claro. É sempre triste, alegre e solene ao mesmo tempo. Meu filho morreu na guerra justamente pela nossa soberania. Ele dizia que os filhos dele viveriam em uma Ucrânia independente, uma Ucrânia com símbolos. Antes de tudo, isso é como o Código da Nação. Toda nação tem seu próprio hino e sua própria simbologia estatal. Por isso, essa é a principal celebração do hasteamento da bandeira nacional na Praça Rynok. O hino sempre nos dá forças, porque no hino da Ucrânia sempre se diz que conquistaremos nossa liberdade. E, no fim das contas, é por liberdade e pela nossa nação. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.